Olá, seja muito bem-vindo ao Gota Channel e hoje um episódio especial, Dr. Henrique Responde. Um episódio que a gente deixa reservado para responder as perguntas que você deixa aqui no nosso comentário no Gota Channel. Então já aproveito também para solicitar a você que continue sempre deixando os seus comentários, as suas sugestões de temas. É interessante e é muito importante para nós aqui desse lado sabermos quais são as suas dúvidas, quais são as suas dores, o que você gostaria mais de ouvir aqui no nosso canal. Lembre-se que ele também é seu e dessa forma a gente vai conseguir mudar a história da gota, levando informação correta e de qualidade para a população. Bom, hoje eu escolhi então 3 perguntas aqui das pessoas que nos seguem, que assinam o nosso canal. Vamos começar com a primeira delas. A primeira é de Antônio Góes 5471, de um vídeo que eu fiz recentemente falando do risco de remédios fitoterápicos que prometem a cura da gota. Então a gente tem que evitar, não é a automedicação, tomar medicamento que não é prescrito pelo médico, mesmo que seja um medicamento natural, entre aspas. Por vezes ele pode ser adulterado, como foi comentado no vídeo, ou até plantas. A gente sabe que tem algumas plantas que têm efeitos nocivos, ruins para o nosso organismo. Vamos lá? Então a pergunta é a seguinte: doutor, bom dia. O senhor já ouviu falar do Terminuric? Fale sobre ele, por favor. O Terminuric, ele é um fitoterápico, é um medicamento derivado de uma planta. Ele tem esse nome Terminuric porque ele é derivado da planta Terminalia belerica. Na teoria, o teu mecanismo de ação é o seguinte: ele age inibindo uma enzima chamada xantina oxidase. Na teoria, é esse o mecanismo dele. Inibe a xantina oxidase, que é uma enzima que a gente sabe que participa da conversão de hipoxantina em xantina, xantina em ácido úrico lá no nosso fígado. Ela faz parte da via final ali do catabolismo das purinas. A gente sabe que o ácido úrico ele é derivado do catabolismo das purinas. As purinas, então, depois de utilizadas, elas são quebradas em várias moléculas e no final em hipoxantina, em xantina e xantina em ácido úrico. Quem faz essa conversão é a xantina oxidase. Se eu inibir, então, essa enzima, não haveria produção do ácido úrico. Então, é algo teórico de que o Terminuric, então, teria essa ação de inibir a xantina oxidase, também efeitos antioxidantes. Até o momento, tem poucos estudos científicos a respeito da ação do Terminuric. Alguns deles se apresentando que ele venha a diminuir realmente o ácido úrico. Porém, para a gente prescrever ele para algum paciente, a gente precisa ter evidências científicas que nos deem esse embasamento científico, essa segurança para a gente prescrever esse remédio, que até o momento a gente não tem. Portanto, não tome esse medicamento, ainda mais se ele não foi prescrito por um médico, porque qualquer pessoa pode comprar hoje em dia esses medicamentos fitoterápicos sem uma prescrição. Mas eu, como médico, eu não aconselho você a tomar enquanto a gente não tem uma evidência científica que sustente realmente essa indicação. Combinado? Vamos para a próxima. Danoliver 87. A pergunta dele é a seguinte: doutor, estou em crise de gota há 2 dias, está doendo muito. Fui no pronto-socorro, tomei cetoprofeno na veia, um anti-inflamatório, estou usando alopurinol 300 mg para tratamento há 2 semanas. Então ele começou com alopurinol recentemente, há 2 semanas. Eu continuo tomando alopurinol mais a colchicina ou interrompo o alopurinol e só mantenho a colchicina? Então qual que é o cenário desse nosso amigo aqui, o Danoliver 87? Ele começou com alopurinol há 2 semanas apenas, pelo jeito não tomava, de 300 mg e evoluiu com crise de gota. Isso é muito comum de acontecer, porque a gente não pode iniciar um hiporuricemiante, um medicamento que abaixa o nível de ácido úrico, alopurinol ou a benzobromarona, de uma forma isolada, sem um protetor de crise associado, pois senão isso pode ser um gatilho de crise.
Já comentei aqui, nós temos vídeos sobre os diversos gatilhos de crise. Você pode conferir aqui no nosso canal. Toda vez que a gente for iniciar, então, o allopurinol ou benzbromarona, a gente utiliza um medicamento protetor de crise junto, seja colchicina, anti-inflamatório ou corticoide, dependendo do que o paciente pode tomar, se há alguma contraindicação nesse paciente, certo? Ele começou de forma isolada, evoluiu com crise de gota, isso é muito comum. E agora, o que eu faço, doutor? Continuo com o allopurinol ou paro com ele e só tomo colchicina e anti-inflamatório? Via de regra é o seguinte: se o indivíduo já faz um uso do medicamento de uma forma regular e contínua, se ele já faz uso do allopurinol ou da benzbromarona de uma forma regular e contínua e tem crise, ele pode manter o uso desses medicamentos e fazer o esquema de crise, o kit crise. Mas caso ele não tome, ou ele começou a tomar muito pouco tempo, como foi o caso, e tem uma crise de gota, o ideal é não usar o allopurinol e só usar um remédio que tire ele da crise, colchicina, anti-inflamatório, corticoide. Depois que ele sair da crise, aí sim a gente vai iniciar então o hiporuricemiante, allopurinol ou a benzbromarona, sempre associado a um protetor de crise. A gente não pode usar o medicamento allopurinol ou benzbromarona de forma isolada, sempre associar com o medicamento protetor de crise. Por quanto tempo? Tem também esse vídeo aqui, mas em geral a gente usa 6 meses o medicamento que protege de crise junto com o hiporuricemiante. Durante 6 meses, se o paciente ficar sem crise, eu suspendo os medicamentos que protegem de crise, colchicina, allopurinol e glicorticoide, né? Dependendo do caso, e só mantenho o hiporuricemiante. Combinado? Então, se eu já faço uso regular do hiporuricemiante, tenho crise, mantenho ele. Se eu não faço uso, não inicia esse remédio na crise, porque senão você vai piorar a crise e vai prolongar o seu tempo também de crise. Agora a pergunta é do nosso amigo Wilbert Moraes, 5937. O uso de colchicina pode interferir no resultado do exame de sangue para dosar o ácido úrico? Não. A resposta é não. A colchicina não influencia no nível sérico de ácido úrico nosso, no nível de ácido úrico no nosso sangue. A colchicina, ela funciona para quê? Para tirar o paciente da crise de gota e como profilaxia, para evitar que novas crises venham a acontecer. Ele é um baita de um remédio, é um dos melhores medicamentos utilizados para nos proteger de crise de gota, a colchicina, e ela não interfere no nível sérico de ácido úrico. Combinado? Agradeço a sua companhia aqui conosco. Não se esqueça então dos 3 Cs. Então, curta, comente, compartilhe esse nosso conteúdo. Dessa forma, juntos, a gente vai mudar a história da gota. E claro, se você não é assinante ainda do nosso canal, assine agora e fique por dentro de todos os conteúdos relacionados à gota. Um forte abraço a você e até a próxima.